Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer os exercícios da página 171 a 173, Newton e atrito. Vamos lá. O primeiro é um texto enorme, tá? Eu não vou ficar no vídeo lendo o texto aqui com vocês. Então, por favor, façam a leitura do texto e vai ter uma das questões que a gente vai ter que, digamos assim, pular, porque ela é referente ao texto. Aí vocês vão ter que ler e responder, tá? Bom, mas o texto fala sobre o uso do cinto de segurança, né? Então a gente pode já responder sabendo que tem a ver com isso, tá legal? As perguntas que posso responder sem ler o texto, dá para responder tranquilamente, tá? Então vamos para a pergunta A. Por que podemos dizer que a primeira lei de Newton pode explicar a necessidade de uso de cinto de segurança em automóveis? Então, qual a relação do cinto com a primeira lei? Tá? O que acontece é o seguinte, quando a pessoa está sentada no banco do automóvel, né, independente se é um motorista, se é um passageiro, né, deixa os bracinhos aqui. O que acontece? O veículo está a uma velocidade v. A que velocidade está a pessoa? Ela também está à mesma velocidade v. Quando o carro para, é o carro que para, não é a pessoa. E mesmo se fosse a pessoa, ia ser igualmente trágico, tá? Mas como o carro para, a pessoa tende a manter o seu estado de movimento de a primeira lei, a lei da inércia. Todo o corpo tende a manter o seu estado de movimento. Então, se está parado, a tendência é permanecer parado, a não ser que alguma força faça ele acelerar. Se ele está em movimento, a tendência é permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força o parar. Aí, a maioria dos alunos, a dúvida vem, ué, mas então eu boto uma bolinha para rodar, ela vai rodar para sempre? Não, não vai porque existe atrito, né? Existe resistência do ar. Mas se a situação fosse ideal, se não existisse resistência do ar, se não existisse atrito e nenhuma outra coisa que consumisse aquela energia que você dá ao impulsionar a bolinha, ela sim iria se movimentar para sempre ou até encontrar um anteparo, ok? Bom, então a tendência é a pessoa manter esse movimento V, então com a velocidade V. Então, se a velocidade do carro cessa, a velocidade da pessoa não, então a pessoa seria, aspas, lançada para frente, na verdade não é que ela está sendo atirada propositalmente, ela simplesmente está mantendo o movimento dela, né? Tá? Ela seria atirada para frente, digamos, podemos considerar com a mesma velocidade V, ou até maior do que isso, né? Bom, o que acontece então? O cinto de segurança, ele vai provocar a desaceleração da pessoa e impedir que ela seja lançada, né? Então, o cinto de segurança vai fazer com que a força que está agindo para parar o carro também faça a pessoa parar em conjunto com o carro, né? Em vez da pessoa ser lançada e se chocar com seja lá o que for que fez lançada do outro lado da pista, coisas horrorosas podem acontecer, como vocês já devem saber, tá? Então, por que podemos dizer que a primeira lei de Newton pode explicar a necessidade do uso de cinto de segurança em automóveis? Porque a tendência do corpo é manter o movimento mesmo que o carro pare, ok? Pois a tá lento aqui. A tendência do corpo é manter o movimento mesmo que, que o veículo pare.
Bom, uma coisa importante. Desculpa, vocês devem notar que eu estou num lugar meio diferente aqui e a iluminação do meu rosto não está tão boa, é porque eu tive que deixar o celular carregando. E então, enfim. Vamos lá. A pergunta B, eu não vou conseguir responder com vocês, que eu teria que ler todo o texto e também eu acabo estragando a questão, tá? Então, a B vocês meu Deus do céu, fazem em casa, tá? A pergunta é a seguinte: em que momento o texto exemplifica a atuação da inércia? Então, você vai achar esse momento e vai dizer para mim, ó, esse é o trecho e me diz o porquê, tá? Por favor, justifique. Justifique, tá? Cite e justifique, ok? Cite o pedaço do texto. Citar é botar aspas, cita o texto. O que é esse pedaço? Tá? Me explica também. Beleza? C. Aí a C é uma questão assim meio de, como é que eu vou dizer, opinião pessoal quase, né? Porque é difícil apontar uma razão. Mas, vamos lá. Por que ainda há tantas pessoas que ignoram o uso do cinto de segurança? Eu diria, como professor de física, que é realmente a ignorância, não falando de maneira ofensiva, mas a ignorância da primeira lei de Newton, tá? Do efeito devastador que a inércia tem sobre um corpo em movimento, no caso de um carro, de uma moto, mesmo de uma bicicleta, tá? Então, é o conhecimento dos efeitos devastadores, primeira lei. Ok, pessoal? Essa é a minha opinião. Vamos ver o que a apostila diz aqui. Ele diz, resposta pessoal, né? Espera-se que o aluno saiba que alguns condutores de veículos e passageiros não se conscientizam dos riscos, né? E também tem uma coisa um pouco de uma crença, né? De uma fé de que nada de ruim vai acontecer e isso não tem nada a ver, né? Certo? Na verdade, a gente pode ter fé de que as coisas vão dar certo, né? De que as coisas vão sair o melhor possível, né? Mas isso não quer dizer que nada de errado vai acontecer na nossa vida. A nossa fé tem que ser no sentido de que a gente vai, com a ajuda de Deus, né? Dar conta das dificuldades que vão aparecer na nossa vida. Aliás, a nossa vida é para isso mesmo, para aparecer as dificuldades, né? Então, acontecendo um acidente, como que a gente vai lidar com ele? Verdadeira fé, né? Bom, vamos lá. Aí a segunda e última, né, acredito. Segunda e última, que fala sobre atrito. Ao se exercitar, um homem precisa subir uma rampa correndo, como mostra a imagem. Sabemos que isso é possível porque existe a força de atrito. Na verdade, só é possível andar porque existe a força de atrito, tá? Senão a gente não ia conseguir nem sair do lugar, a gente ia ficar patinando e patinando. Alguém já tentou patinar no gelo, né? Você patina no gelo, mas você não consegue andar no gelo, certo? Para patinar, você faz um movimento completamente diferente do movimento de caminhada. Faça um desenho que mostre o homem subindo na rampa e a indicação por meio de um vetor indicando a direção e o sentido da força de atrito. Agora tem que ser bem claro, a força de atrito sobre quem? Sobre o cara ou sobre a rampa? Porque tem ação e reação aqui, né? Até agora, o capítulo não mostrou isso, mas eu já mostrei para vocês, então eu vou mostrar tudo, né? Como que funciona essa situação aqui. Então a gente tem o carinha aqui, né? Opa, tá muito mal feito esse carinha. Aqui correndo, né? Tá pisando aqui, o outro pé tá no ar, beleza. Né? Então, tá aqui subindo a montanha, a ladeira. Bom, o que acontece? Esse pé que tá tocando o chão aqui, tá fazendo o quê? Tá empurrando o chão para trás, certo? Para poder subir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui
a apostila ela faz um desenho da força de atrito, mas ela não diz em quem que está agindo essa força de atrito. Se essa força de atrito, que na resolução do livro do professor aqui, for sobre o cara, está errado. Se for sobre a ladeira, está certo. O que acontece? Aqui, entre o pé e o chão, existe atrito. Quando o cara pisa, ele empurra o chão para trás, só que o chão não vai andar. Quem anda é o cara, né? A reação é que faz o cara andar. Então, ele faz uma força para trás sobre o chão, que é uma força de atrito. É a força do... Como é que ele fala? Atleta, deixa eu ver, só para ficar bem... Oh, meu Deus do céu. Um homem. Então vamos botar a força que o homem faz sobre o chão. Só que para o cara subir, tem que ter uma força agindo nele, não no chão, certo? Então a reação a essa força, que tem o mesmo valor, só que sentido oposto, é a força que o chão faz sobre o homem. Ambas as forças são forças de atrito. Só que essa força aqui em azulzinho é a ação e a força em amarelinho, laranjinha, não sei, é a reação, tá? Então, o homem faz uma força sobre o chão, que é um tipo de força de atrito. É uma força... Ele tenta deslizar, digamos assim, né? Mas não vai deslizar. O chão segura ele e aí a mudança de ponto de equilíbrio dele faz ele ir para frente, né? Então, faz o cara andar. Então, a força que o cara aplica sobre o chão é para trás e a força que o chão aplica sobre ele é para frente. Porque se fosse para trás, ele não ia conseguir subir, certo? Então, aqui já termina essa primeira etapa, né? Vamos fazer aqui, tá? Tem um textinho aí integrando os conhecimentos com um texto do Êxodo, né? Se vocês quiserem dar uma lida, a gente pode debater sobre isso numa live, tá bom? Que são coisas interessantes que o sistema Mackenzie traz para a gente refletir, associando conceitos da ciência e versículos da Bíblia, passagens da Bíblia. Ok? Então, até mais, gente.